Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Nós vamos dar início a mais uma unidade, mais um capítulo da nossa apostila, que é a exploração dos recursos naturais da América e da África. Tá bom? Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar só os recursos naturais da América. E na próxima aula a gente trabalha do continente africano. Beleza? Vamos lá então. Bom, o autor da apostila de vocês, ele traz essa imagem aí como o ponto inicial dos trabalhos. Então, a primeira imagem refere-se a uma pedra preciosa conhecida como o Diamante da Paz, vendida pelo governo de Serra Leoa, é exposta em Nova York em 2017. Seu nome se deve à campanha contra a intensa violência que envolvia a exploração mineral do país em décadas passadas, quando essas pedras ganharam o apelido de Diamante de Sangue. Inclusive, tem um filme, né, chamado Diamante de Sangue, que eu vou passar para vocês, eu vou solicitar que vocês assistam. Esse filme é um filme cujo protagonista é o Leonardo DiCaprio, né, e ele mostra justamente essa relação entre a exploração dos diamantes em Serra Leoa e a relação com a Libéria, que é um país vizinho que não explorava nada, mas exportava mais diamantes do que Serra Leoa. Beleza? E na segunda imagem é o Cerro Rico, em Potosí, na Bolívia. Essa foto é de 2015. É a maior montanha de prata do mundo. Por muitos anos, Cerro Rico sustentou boa parte da riqueza da monarquia espanhola e ainda hoje constitui um importante fator da balança de exportação desse país. Tá? Então vocês vão ver para frente que a Bolívia, além de um país rico em petróleo e gás natural, ele também tem bastante importância na América do Sul para a exploração da prata. Beleza? Então eu coloquei um textinho ali para vocês e 3 perguntinhas para vocês pensarem. Seja por meio de diamantes africanos, prata andina, seja por meio do ouro de Minas Gerais no Brasil, entre outras possibilidades existentes, os continentes africano e americano têm sua história e geografia marcadas pela abundância de recursos naturais. No entanto, há séculos, potências estrangeiras, países soberanos da própria região ou grandes empresas transnacionais têm explorado jazidas e fontes de recursos desses continentes. Pelos seus conhecimentos prévios sobre esse assunto, quais recursos naturais são explorados no Brasil? Né? Vamos pensar um pouquinho na história do Brasil. Quais recursos vocês acham que são explorados no Brasil? Pensem um pouquinho aí. 2. Pense ao menos um recurso natural explorado em outro país do continente americano. Por exemplo, vocês já viram aqui, né, a prata na Bolívia, mas vocês sabem de algum outro recurso explorado num país americano? Não? Então vocês vão saber hoje. 3. Pense em ao menos um recurso natural explorado em um país do continente africano. Nesse vocês não precisam pensar porque a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Observe esse mapa aí então, pessoal, que trata sobre os recursos naturais da América do Norte. Tá? Então observem ali, olhem o mapa ali, vejam a legenda. Tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, para vocês pensarem um pouquinho. Vamos lá então. Observem que na América do Norte, né, e ali eu não incluí o México nesses mapas, mas eu vou comentar um pouquinho sobre o México, nós temos uma riqueza de recursos minerais, principalmente, próximo à fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Então, se a gente olhar o mapa de cima, que é o mapa do Canadá, o que a gente vai perceber é o seguinte: nós temos as áreas industriais, próxima à região
dos Grandes Lagos, no sudeste, representado pelo aquele verdinho com aquelas linhas pretas. Exploração de petróleo e gás natural no roxo. Carvão mineral no marrom. Cobre com quadradinho azul, aí pegando desde lá do extremo norte do Canadá, porção central. Temos também de vermelho o chumbo e o zinco, né? Nessa região aqui próxima à foz do Rio São Lourenço, um pouquinho mais para oeste, na parte central. Temos o níquel em cinza, o urânio em verde, o ouro, que é aquele triângulo amarelo, a prata, que é aquele círculo rosa, e o ferro, que é aquele trapéziozinho laranja. Tá? Então observe que o Canadá ele tem uma diversidade, ele é rico em recursos minerais, assim como os Estados Unidos. Mas o que se destaca mais nos Estados Unidos e aonde que se destaca? Então olhem no mapa abaixo que nos Estados Unidos existe uma grande quantidade de petróleo, principalmente na região mais ao sul, que é um petróleo que pega a parte continental e um pouquinho da região do Golfo do México, e carvão mineral próximo aos Montes Apalaches, lá no leste dos Estados Unidos, tá? Na porção mais a leste. Né? Na fronteira com o Canadá tem-se ferro, né? Um pouquinho de cobre, na porção central ouro e também um pouco de cobre e urânio. Tá bom? Bom, esses recursos minerais todos dos Estados Unidos e do Canadá, eles são basicamente destinados à produção industrial. Então, ferro, manganês, está tudo escrito no texto ali ao lado para vocês. O gás natural, o petróleo, o ouro, o carvão, o cobre, o minério de ferro, o níquel, o urânio, o zinco. Tudo isso destinado à produção industrial desses dois países, certo? Bom, no Canadá nós ainda temos a exploração das florestas, tá? Então o extrativismo vegetal, e aí surgem várias multinacionais em produção de papel e celulose, né, que utilizam essas florestas de coníferas, os pinheiros, né, os pinos, né, muito comum aqui na nossa região hoje, né, eles são de origem lá do Canadá, tá? E na região mais ao sul, na região do Golfo do México, a exploração de petróleo principalmente. Onde mais se explora petróleo na América do Norte? Lá próximo à região do Ártico, Oceano Glacial Ártico, tá? Próximo ao Alasca. Beleza? Outro recurso natural bastante importante é a disponibilidade de água, principalmente no Canadá, em parte dos Estados Unidos. Isso faz com que, associado ao relevo plano e baixo, nós tenhamos hidrovias nessa região, justamente para transportar os recursos explorados. Na imagem ali que também tem na apostila de vocês, inclusive tem ali até o QR Code que vocês podem usar o aplicativo do RA positivo para visualizar, né, colocando em cima da apostila de vocês, nós temos uma imagem do navio com toras de madeira em Colômbia Britânica, no Canadá, que é um lugar no Canadá ali. Então, eles utilizam as hidrovias para transportar e escoar aquilo que eles exploram em outras regiões. Beleza? Bom, na América Central, como nós vimos nas aulas passadas, a vegetação da América Central é basicamente equatorial e tropical. Existem a ausência de recursos minerais, então os recursos mais explorados eles são advindos do extrativismo vegetal. Tá? Por exemplo, oriundos da exploração de espécies
de plantas e árvores, como cipós, bambus, epífitas, mognos, entre outras. Além disso, né, parte da riqueza de lá também é oriunda de atividades como a silvicultura, que é a produção de pinos, a agricultura de produtos tropicais como café, cana-de-açúcar e frutas, entre outros produtos, ou entre outras culturas tropicais. Beleza? Então, a América Central seria isso. E a América do Sul? Então, observe esse mapa ali da América do Sul. Vamos ver quais são as regiões mais ricas em recursos minerais. Começando pelo norte, na Venezuela. Localizem ali a Venezuela e observem quais são os recursos abundantes ali. Então, nós temos uma região industrial, e essa região industrial na Venezuela existe em função da grande quantidade de petróleo disponível na Venezuela. Hoje é o segundo maior produtor do mundo de petróleo. Então, representado por aquele losango vermelho. Tá? Descendo, nós temos ali Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, que são os países andinos, uma grande quantidade de cobre, de prata, de estanho. Tá? Observem também que tem bastante disponibilidade na Bolívia, né, de gás natural, de petróleo também. E outra coisa que a gente precisa destacar aqui, tá, é a presença do Brasil como grande produtor de recursos minerais. Tá? Então, o Brasil, principalmente na região das Minas Gerais, na região da Serra de Carajás, lá no norte do Brasil, e na região do Mato Grosso, no maciço de Urucum, né, o que se destaca é a produção de nióbio, produção de minério de ferro, a própria produção de ouro, a produção de bauxita e de carvão mineral mais ao sul. Tá? Um carvão mineral de péssima qualidade, mas produzimos na região sul carvão mineral. Outro país de destaque é a Argentina. Então, a Argentina produz pouco, mas produz petróleo no interior do continente e também gás natural. Beleza? Observe aquela tabela que tem ali ao lado, que é de 2010, 2011, mas ainda atual para a gente, né? Nós temos a relação de porcentagem na América do Sul do total mundial de reservas e de produção. Então, nióbio, nós temos 98% das reservas no mundo e produzimos 97% do nióbio mundial. O lítio, 64% e produção de 47%. Depois, cobre, né, também muito próximo. A prata, 36% da prata mundial está na América do Sul e a gente produz 20% da prata mundial. O ferro, 17% do ferro do mundo e produzimos 14% do ferro mundial. E outros recursos ali. Tá bom? Bom, as atividades que vocês vão fazer. Então, vocês vão fazer duas atividades, da página 30 e da página 37. Lembrando que quando não tem linhas, vocês devem copiar no caderno, fotografar e enviar para mim. Na página 37, observem ali algumas coisas. A questão 3 vocês vão fazer inteira. Tá? A questão 4, vocês vão responder sobre a América. Então, ali a pergunta é a seguinte: por que a economia dos grandes exportadores de petróleo da América e da África são tão vulneráveis? Então, vocês vão responder só da América. Lembrando que vocês precisam ler também os textos que tem na apostila de vocês. E a 6. O que há de comum entre a Amazônia e a Floresta do Congo? De que maneira sua exploração poderia ocorrer de forma mais adequada? Vocês vão responder só da Amazônia. Beleza? Lembrando que vocês também precisam retornar lá no textinho da apostila de vocês. Beleza? É isso aí. Um grande abraço para vocês e até mais.